noite. Eu fiquei com a questão 1160 do capítulo de trocadores de calor. E a questão diz o seguinte, que um trocador de calor de casco e tubo, com 2 passes de casco e 8 passes no tubo, é utilizado para aquecer álcool etílico. A água ela entra numa temperatura elevada, num fluxo contra a corrente, e aquece o álcool etílico, que sai numa temperatura maior. Ele passou a taxa do álcool, o CP tanto do álcool quanto da água, o coeficiente global de transferência de calor, do trocador de calor, que é 950, e as temperaturas de entrada e saída tanto da água quanto do álcool. Então, inicialmente foi calculada a transferência de calor, ela foi feita utilizando essa fórmula com o álcool. Poderia ter sido utilizado da água, porque por ser um trocador de calor, a transferência é a mesma para ambos. Então não faz diferença, mas como eu tinha todos os dados para o álcool, eu utilizei o do álcool. A partir disso, eu escolhi um método para resolver o problema, que foi o método das diferença média logarítmica. Por quê? Porque eu tenho todas as temperaturas do problema. Então é muito mais eficaz eu utilizar esse método do que o NTU. A partir disso, eu calculei essas diferenças inicialmente. Observe que, como o fluxo é contra a corrente, primeiro eu calculo a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na saída, porque é trocado, e a outra diferença é da temperatura do fluido quente na saída menos da temperatura do fluido frio na entrada. Com isso eu consigo calcular a diferença média logarítmica para o fluido contra a corrente, que dá 22,4, e eu preciso de um fator de correção para esse método. Então eu calculo a partir do R e do P para eu encontrar o fator de correção na tabela da figura 1318, letra B. Porque ela é que melhor se encaixa no tipo de trocador casco e tubo, 2 passos de casco e 8 passos de tubo. Ele dá aquelas fórmulas para eu calcular o P e o R. A partir disso eu consigo calcular a área. Eu calculo a área a partir da transferência de calor, que eu já tenho, coeficiente global de transferência do sistema que eu tenho também, a área que é o que eu quero encontrar. E essa diferença média logarítmica, ela não é a que eu vou utilizar, eu vou utilizar de contracorrente. Então eu preciso multiplicar pelo fator de correção, que é o que a gente já tinha calculado aqui antes. Isolando a área e dividindo, colocando tudo na fórmula, eu encontro que a área de superfície do trocador de calor é de 15,8 metros quadrados, resolvendo a questão.